Muitos soldados russos têm abandonado os esforços da Rússia para tomar o controle da Ucrânia. Mas o que acontece quando um soldado russo foge? A invasão de Putin na Ucrânia tem sido nada menos que um desastre. Ao não conseguir retomar a capital Kiev em março, sua má avaliação se tornou óbvia. E à medida que a guerra se deslocou para o leste e as armas ocidentais reforçaram o poder de fogo da Ucrânia, as baixas russas aumentaram para mais de 500 por dia. Apesar das táticas de terra arrasada de Putin e da mobilização de mais de 300 mil recrutas russos, a Ucrânia continuou a retomar grandes partes de seu território e não parece estar parando em breve. Por causa disso, a moral entre as tropas russas está extremamente baixa. De acordo com um relatório recente do Instituto para o Estudo da Guerra, ao mesmo tempo, as deserções aumentaram desde o início da invasão em fevereiro, com milhares de jovens russos fugindo para países como Geórgia, Turquia ou se entregando às tropas ucranianas. Mas o que acontece com esses desertores? Isso pode ser um desastre para Putin? A Rússia tem uma longa história de desertores militares, em parte devido ao tratamento brutal e desumano em que seus soldados recrutados são submetidos. Sempre que um exército enfrenta dificuldades de guerra, baixo desempenho em combate e liderança indiferente, a deserção se torna uma opção atraente. Durante a desastrosa guerra russo-japonesa, os soldados russos a bordo do navio de guerra Potemkin se amotinaram em junho de 1905, inspirando um filme com o mesmo nome. E após as terríveis condições da Primeira Guerra Mundial, as deserções do exército imperial russo foram massivas, contribuindo para a Guerra Civil e a Revolução Russa. As primeiras semanas da Revolução testemunharam a deserções entre 100 mil e 150 mil soldados, a maioria dos quais eram camponeses ansiosos para voltar às suas vilas. A deserção de tropas maltratadas tem sido um padrão recorrente na história russa e soviética. Os soldados são recrutados em áreas pobres, recebem pouco treinamento ou equipamento e são enviados para a linha de frente para enfrentar um inimigo avassalador, contando apenas com quantidade de soldados. As deserções muitas vezes se seguem quando os recrutas se deparam com a morte iminente em combate ou condições climáticas terríveis. Durante o primeiro conflito checheno, de 1994 a 1996, os soldados russos foram enviados para a linha de frente em condições terríveis. Um artigo de 1999 descobriu que em hospitais militares, jovens recrutas contavam histórias de serem rebocados para a batalha depois que seus transportes blindados haviam quebrado, de serem abandonados por seus oficiais para se defenderem desamparados ou de viverem da terra. Se isso soa familiar, é provavelmente porque a invasão da Ucrânia por Putin está cometendo os mesmos erros. Já em março, surgiram relatos de tropas russas fugindo ou tentando evitar serem enviadas para a batalha contra a Ucrânia. Alguns sabotaram seu próprio equipamento e derrubaram um jato de combate amigo, recusaram-se a lutar e cumprir ordens, e até teriam atropelado um dos seus próprios comandantes com um tanque. Quando Putin anunciou a mobilização de reservistas militares em setembro, o pânico se espalhou pela população russa. As filas de carros na fronteira com a vizinha Geórgia se estenderam por quilômetros, com autoridades georgianas afirmando que mais de 10 mil russos por dia estavam cruzando a fronteira fugindo da Rússia. Desertores que evitaram ser recrutados em primeiro lugar fugindo do país são os sortudos, mas suas experiências variam de desconfortáveis a quase fatais. Alguns que tentaram fugir primeiro se envolveram em protestos, mas ficaram desanimados ou temeram por suas vidas, como Yevgeny, um fotógrafo de 28 anos de Moscou que agora mora na Geórgia. Após o início da invasão, ele participou de várias manifestações anti-guerra, mas ficou desmoralizado, dizendo que as pessoas estavam com muito medo. Eram policiais totalmente armados e muito experientes que sabiam como parar os manifestantes. Tais manifestações se dissolveram porque as pessoas estavam assustadas e não é algo que lhe dá esperanças, relatou Yevgeny. Ele tentou continuar com sua vida normalmente depois disso, mas a ameaça de recrutamento o forçou a deixar a Rússia. Alexander, outro homem entrevistado da região marginalizada de Tatarstan, vendeu tudo o que tinha para pagar a viagem para a Geórgia. Ele disse à CBC que não é possível ficar e lutar contra o regime. Se você tiver algo negativo a dizer, eles simplesmente o prenderão e o colocarão na cadeia. As acusações de deserção podem resultar em mais de 10 anos de prisão, o que na Rússia também significa abuso rotineiro, tratamento desumano e mais de 15 horas por dia de trabalho duro. Diante dessas possibilidades, muitos têm feito qualquer coisa necessária para escapar, incluindo arriscar uma situação na fronteira
fronteira que alguns chamam de infernal. Um jovem chamado Ivan descreveu postos de controle policial supostamente instalados sem qualquer aprovação de autoridades superiores, entulhando a estrada, ocupadas por oficiais procurando suborno. Mas mesmo depois de pagar 2 subornos, ele permaneceu preso na fila atormentado pela fome e fadiga, finalmente convencendo um casal iraniano a levá-lo através da fronteira, antes que ela fosse fechada, para evitar oficiais de recrutamento. Na fronteira, outro jovem russo chamado Volodia carregou sua mala por 10 milhas até outra passagem através das montanhas numa noite chuvosa e conseguiu cruzar a pé. Aqueles com mais recursos fugiram para cidades como Istambul, onde os preços das passagens de avião dispararam e os bairros se encheram de russos. Em muitos dos lugares para onde os desertores fugiram, há também tensão com os moradores locais. Alguns georgianos afirmaram que os exilados russos têm atitudes coloniais, ou que há também aqueles que fugiram ainda apoiando Putin. Como uma mulher em Tbilisi colocou, nós vemos pessoas chegando na Geórgia que são contra o governo russo. O problema é que não são apenas essas pessoas que vêm. Há russos que apoiam Putin e seu regime, mas não querem se sacrificar. Mas devido ao horror que os aguarda no campo de batalha, muitos que se autodenominam patriotas russos evitaram se juntar à invasão. O que acontece com aqueles que o fazem? Para os russos enviados à guerra, a deserção se torna muito mais perigosa. Embora o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenha encorajado os russos a se renderem e dito que serão tratados de maneira civilizada, grande parte do perigo vem de seu próprio país. Soldados russos disseram que se sentiram enganados ou ameaçados a lutar. Em um vídeo, soldados ucranianos interrogam um oficial russo e perguntam que mensagem ele quer enviar para aqueles em casa. Falando francamente, eles nos enganaram. Tudo o que nos disseram foi uma mentira. Eu diria para meus rapazes para deixarem o território ucraniano. Temos famílias e crianças. Acho que 90% de nós concordaria em voltar para casa. Mas apesar dos sentimentos como esse, tentativas de desertar do campo de batalha muitas vezes significam a morte, especialmente para os recrutas. Relatórios recentes do Ministério da Defesa do Reino Unido descobriram que a Rússia começou a usar tropas chamadas de tropas barreira ou unidades bloqueadoras. Essas são tropas estacionadas atrás dos novos recrutas, cujo trabalho é atirar em qualquer um que vire as costas e fuja. De acordo com o relatório, generais russos ordenaram que seus oficiais mantivessem posições até a morte. A inteligência ucraniana divulgou recentemente uma ligação telefônica interceptada entre um soldado russo e sua esposa, onde ele diz a ela o seguinte: "Sentamos na segunda linha guardando a primeira. Atrás de nós a outra linha. Se você for por aquele caminho também não chegará lá. Então é impossível fugir. Eles atiram. Seus próprios oficiais enfrentam as mesmas ameaças." Um repórter no Telegram descobriu que o general russo Alexander Lapan pessoalmente puxou uma pistola e a apontou para a cabeça de um comandante que supervisionava as tropas recrutadas que haviam recuado em Luhansk, ameaçando atirar se a unidade não voltasse à linha de frente. Muitos dos que tentaram fugir são presidiários recrutados, que geralmente são colocados na linha de frente como bucha de canhão. A esses presidiários são dados falsas esperanças de perdão se alistarem. Apesar de declarações privadas vazadas de Yevgeny Prigozhin, chefe da milícia Grupo Wagner, e o homem encarregado do esquema de recrutar presidiários nos presídios russos, de que para os presos não é um perdão, mas uma sentença de morte. Em outubro, o Estado-Maior do Exército da Ucrânia informou que os presos russos que são enviados para lutar frequentemente fogem de suas unidades e tentam retornar ao território russo depois de receberem armas. No final de dezembro, os corpos de mais de 20 soldados russos, a maioria deles ex-presidiários, foram descobertos em Donetsk. Alguns dos soldados desertores conseguiram escapar, como Nikita Shibrin, de 27 anos da Sibéria, que recebeu trabalhos manuais depois de criticar a guerra a um superior. Ele conseguiu escapar em um veículo de suprimentos de comida e Gravando eventualmente aqui, né, fugiu para a no meu Espanha, onde agora celular, busca asilo. arquivo, Enquanto as famílias que são deixadas para trás na nas Rússia fotos, pelos né, desertores, muitos dos milhares de em homens que casa, fugiram do país ou morreram tentando foram obrigados a deixar suas esposas e famílias para evitar a convocação. Uma mulher realidade e entrevistada verdade. chamada Daria e que trabalha como redatora ajudou Cadê seu os marido homens a de fugir para o Deus, Cazaquistão o quando a Papa, mobilização foi anunciada e ficou para para manter seu intervir? emprego.
Ela permaneceu no país dizendo: "Eu nem quero pensar no fato de que eu estou aqui e ele está lá. É muito difícil e triste." Mas ela, como muitos outros, ficou feliz que seu marido conseguiu escapar, já que na Rússia há um sentimento de que tudo está ficando ruim. À medida que a guerra continua no novo ano, cada vez mais meu tropas radinho russas podem desertar ou e meu enfrentar a arquivo no perspectiva de celular congelar até a 2. morte. E à medida que isso acontece, colocará ainda mais tensão nos recursos de Putin. Embora isso possa não significar o fim da guerra tão cedo, as implicações de longo prazo de tantas deserções podem ser avassaladoras. A Rússia já está sofrendo com a fuga de cérebros, já que cada vez